feche os seus olhos. Pai, estamos nós diante de Ti neste momento, meu Pai. Estamos buscando a Sua presença e a Sua face, Jesus. Porque nós desejamos, Pai, mais do Senhor nas nossas vidas. Pai, nós somos pessoas que precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos do Senhor nas nossas vidas, Jesus. Pai, estamos aqui então para poder adorá-lo, para poder contemplá-lo, para poder exaltar nossa adoração, exaltar o Senhor através da nossa adoração, através do nosso louvor, Pai. Através, meu Pai, dos nossos lábios, oferecer a Ti um sacrifício vivo de louvor. Pai, que no nome de Jesus o Teu Espírito possa nos encher, que o Teu Espírito possa, Pai, nos tocar e nos tomar nesta hora. E, meu Deus, aonde quer que essas pessoas estejam, que elas possam ser tocadas pela Sua presença, que elas possam ser tocadas pela presença do Senhor, Paizinho. Pai, que no nome de Jesus os céus possam se abrir sobre essas casas e sobre essas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa fluir aqui entre nós, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra e seja a glória, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono, ao Cordeiro seja o louvor e seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso, poderoso Deus, aleluia, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti, minha alma anseia por Ti, minha alma anseia, a minha alma, Senhor, minha alma anseia por Ti, minha alma anseia, minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti,
minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Oh, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Aleluia, minha alma anseia, oh, minha alma anseia por ti. Oh, eu desejo a sua presença, oh, poderoso. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Aleluia, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia, minha alma anseia por ti. Ah, Jesus, és aquele que criou os céus e a terra. Adoramos, adoramos a ti, Jesus, adoramos ao Senhor. A palavra nos diz, amados, lá em Isaías capítulo 6, que no dia que o primo, que era o rei de Isaías, que era o rei, morreu, Isaías disse que ele viu o Senhor. Naquele dia ele viu o Senhor, e ele disse que o Senhor estava assentado no trono, assentado no trono. Ou seja, naquele momento ele foi atingido pela perda, pela dor. Mas o interessante é que a palavra diz que ele viu o Senhor assentado no trono. Ou seja, independente do que aconteça, independente do que possa acontecer, frustrações, decepções, dores, o Senhor continua assentado no trono. Ele continua assentado no trono. Ou seja, trono é lugar de domínio. É lugar de domínio. É onde o rei ele reina. E a Bíblia diz que ele continuava ali assentado no trono. Saiba que a despeito do que estamos vivendo ou passando, ele continua assentado no trono. Sim, ele continua assentado no trono. Ele não perdeu o domínio. Ele continua tendo domínio sobre todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Sim, ele tem o domínio sobre todas as coisas. O Criador dos céus e da terra. Sim, ele não perdeu o domínio. Não, ele não perdeu. Por isso nós estamos declarando que ele é poderoso. Ele é poderoso. O Criador dos céus e da terra, ele é poderoso. Se você puder, onde você está, levante as mãos e declare: poderoso Deus. Aleluia. Poderoso Deus, poderoso Deus, Tu és poderoso, poderoso Deus. A minha alma anseia por Ti. Você pode levantar um altar de adoração a Ele e declare: poderoso, aleluia, poderoso Deus,
poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma ansia por ti. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Pai, nós cremos, o Senhor continua sentado em seu trono e regendo as nações. O Senhor é aquele que tem o domínio sobre todas as nações. Estamos nós aqui proclamando e reconhecendo o seu domínio, a sua majestade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, Pai. Muito obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. O Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom. Amém, amados. Glória a Deus. Amém. Queridos, é muito importante nós termos essa consciência de que, de fato, o Senhor, Ele continua a reinar. O Senhor está reinando sobre toda a terra. Ou seja, Deus, Ele não perdeu o controle. Deus, Ele não perdeu o domínio de nada do que está acontecendo. É importante que tanto eu quanto você tenhamos essa consciência de que, de fato, Deus, Ele está conosco, de que, de fato, Deus, Ele tem estado e de que realmente o Senhor, Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Amém? Nós antecipamos um pouquinho o horário aqui porque a gente estava com certos problemas aqui na questão de a gente poder preparar e subir, mas graças a Deus hoje nós conseguimos, ok? Então, se você puder, você que está aí neste momento, se puder curtir, compartilhar, marca alguém. E eu quero ministrar algo aqui sobre a vida de vocês. Se você quiser acompanhar conosco, abra por favor em Marcos capítulo 4. Eu quero ser bem direto, bem objetivo, mas eu quero deixar uma palavra aqui sobre a sua vida. Quero deixar algo para você neste momento, neste tempo. A gente que aqui na nossa igreja, a gente vinha numa série de ministrações que Deus estava e está nos preparando, né, para novos tempos. Deus está nos preparando para novos períodos. Eu sei que de alguma forma aí fora há decretos, há algumas coisas acontecendo aí fora, mas a gente não pode esquecer que nós estamos caminhando dentro de um plano divino para as nossas vidas. Então a gente, por mais que a gente esteja neste mundo, já foi declarado aqui sobre a nossa igreja, sobre nós, que Deus, Ele tem um plano, né? Ele tem um plano para esse 2021, Ele tem um plano para as nossas vidas, e que a despeito do que estiver acontecendo aí fora, do que estamos passando, tanto lá fora quanto nas nossas vidas, este plano, ele vai sim se concretizar a cada dia, ok? Então eu quero que você, se você puder abrir em Marcos capítulo 4, aqui em Marcos capítulo 4, e eu quero compartilhar algo aqui a respeito de tempestade, a respeito das tempestades e como é que a gente enfrenta tempestades, como é que a gente passa por tempestades. E muitos de nós não temos às vezes noção do que o que está acontecendo nas nossas vidas é uma tempestade. Nós estamos passando por uma tempestade, nós estamos passando, como diz aqui, um vendaval, ventos opostos, ventos fortes, né? Ventos fortes contrários. Nós estamos passando por tudo isso. E a Bíblia, amados, ela nos mostra, e o interessante da palavra de Deus é isso, ela nos mostra como que tanto eu quanto você podemos enfrentar, podemos passar, podemos superar, e como que a gente lida com essas tempestades que vão acontecendo sobre as nossas vidas. Aqui em Marcos, então, capítulo 4, o versículo é o versículo 36, que diz o seguinte: e deixando a multidão, eles estavam consigo no barco, assim como estavam outros barcos, e o seguiam. E o 35, Jesus disse para eles: passamos para o outro lado. 37. Levantou-se então um grande vendaval, uma grande tempestade, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que eles estavam inundados, tá bom? O versículo 38 agora. Jesus, porém, estava na popa dormindo sobre uma almofada, e os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se ele, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento
E o vento cessou e fez uma grande calmaria. Então lhes perguntou: por que estás todos aí amedrontados? Ou por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles ficaram então apavorados, amedrontados, e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, amados? Queridos, é uma passagem aqui maravilhosa acerca da pessoa de Jesus, relatado pelo menos nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, relatam esse episódio onde Jesus ele acalma a tempestade. Uma coisa muito interessante é esse final onde a Bíblia fala que os discípulos eles ficaram assim chocados, né, de boca aberta, porque o que eles presenciaram, amados, realmente é coisa de outro mundo, não tem como a gente dizer que não. É coisa extraordinária, é coisa sobrenatural o que eles vivenciaram, o que eles presenciaram diante dele. E uma das coisas que eu quero já começar dizendo para você nesta hora é que Jesus estará e que Jesus chega na sua vida para acalmar as tempestades que estão sobre a sua vida. Amém? Jesus ele chega para acalmar as tempestades que estão sobre a sua vida, as tempestades que estão acontecendo à sua volta, que estão te atingindo, e esse Jesus chega para acalmar as tempestades que estiverem sobre a sua vida. Amém? Agora, o que eu quero passar para vocês aqui? Queridos, é sobre tempestades. E nós estamos passando por um período de tempestades. Nós estamos passando por um período onde muitas coisas estão acontecendo aí fora, e não tem como eu não comentar e não dizer para vocês, até porque nós não podemos estar alienados de tudo que está acontecendo aí fora. A gente tem ouvido tantas notícias, tantas coisas que estão acontecendo, às vezes pela mídia, às vezes também pessoas próximas de nós que compartilham, que contam, que falam daquilo que está ocorrendo aí fora, de vidas e de tantas situações que estão acontecendo. Junto disso, queridos, existem também situações que acontecem diretamente conosco, o que estão acontecendo nas nossas vidas. Às vezes é algo que atinge a nossa saúde, que atinge o casamento, que atinge a família, os filhos, ou qualquer coisa do tipo que possa estar nos atingindo diretamente. Amados, o fato é que o texto diz que Jesus, então, ele, depois de passar ali o dia pregando, ele pega os discípulos e falam para eles: olha, passemos para o outro lado, nós vamos pegar esse ponto A e nós vamos até o ponto B. Nós vamos atravessar o lago, esse grande lago, o Mar da Galileia, e nós vamos passar para o outro lado. O que acontece então, o que a Bíblia relata, é que no meio dessa travessia, Jesus então adormece. E também no meio dessa travessia se levanta uma grande tempestade contra os discípulos, contra o barco dos discípulos. E aí o que acontece, amados? Os discípulos eles ficam apavorados, eles ficam preocupados, eles ficam com medo de repente o barco virar, eles se afogarem, eles morrerem. E o interessante é que parte deles, ou alguns deles, aqui dos discípulos, eles eram pescadores. Eram pessoas acostumadas ao mar, eram acostumadas com aquele lugar, com aquela região, e de repente com situações semelhantes àquelas. Mas o que acontece é que eles não conseguiram lidar com aquilo, e aí então a Bíblia diz que eles acordam Jesus, recorrem a Jesus, e Jesus então acalma a tempestade. Amados, o que eu quero que você entenda e que você possa começar a compreender, né, sobre as nossas vidas, é que toda vez, amados, que nós, e simplesmente o fato também de nós estarmos vivendo nessa existência, e quando a gente coloca no coração de empreender algumas coisas, de dar início a algumas coisas, de chegar a um ponto de, não sei o que é que você tem planejado, como por exemplo para esse ano mesmo de 2021, não sei quais foram os planos que você estabeleceu para este ano, que você se preparou para este ano, que você colocou e disse: olha, este ano eu vou fazer tal coisa, este ano eu vou realizar tal coisa, não, este ano eu pretendo, eu sei que 2020 muitas coisas ficaram paradas, mas não, em 2021 eu creio que eu vou conseguir fazer aquilo, terminar o que eu tenho que terminar, quer dizer, passar para o outro lado, mas de repente algumas tempestades se levantaram no meio do caminho.
E fato é, amados, que essas tempestades, elas vão se levantar mesmo. Nós temos que entender que sempre nós vamos nos deparar e que algumas vezes tempestades irão se levantar diante de nós. Isso é parte da existência. Como Jesus disse, muitas serão as aflições dos justos. Então o que isso significa, amados? Que no meio desse percurso, onde do ponto que nós partimos para o ponto de chegada, nós vamos nos deparar com alguns obstáculos, com alguns intempéries, nós vamos se deparar com algumas situações opostas e contrárias, ou seja, as tempestades. Ou de repente, se a gente fosse tentar mais aqui, as crises que vão se levantando, situações que vão se levantando, que é como se fossem barreiras para tentar nos impedir de chegar diante daquilo que nós queremos chegar e que propomos chegar. O interessante também, amados, é que quem disse para eles atravessarem do outro lado foi a pessoa de Jesus, queridos. Não foi simplesmente também algo que surgiu deles, uma ideia. Não, Jesus disse, passemos para o outro lado. E de repente, amados, eu, você, nós, ficamos nos perguntando, como que, mesmo diante de algumas palavras que nós recebemos de Jesus, eu não sei se você já recebeu algumas palavras da parte de Deus, algumas coisas que Deus colocou no seu coração, algumas coisas que Deus falou para você, algumas coisas que Deus disse que você iria realizar, que você iria ver, que você iria conquistar, que você iria experimentar, algumas coisas que você iria presenciar, e você diz assim, eu estou simplesmente seguindo a direção de Deus para a minha vida, mas ao seguir a direção de Deus para a minha vida, o que tem se levantado cada vez mais são adversidades, dificuldades, lutas. Quando não é uma situação, é outra. E é isso que tem acontecido comigo. E amados, e fato é que realmente, em muitos momentos que nós seguimos ou que nós seguiremos a direção de Deus, nós vamos nos deparar com situações assim como a questão da tempestade. Então o que eu quero que você entenda sobre tempestades, porque eu não sei se você está passando por uma e de repente você diz assim, olha, como é que eu enfrento isso, como é que eu passo por isso? É que tempestades, amados, elas sempre irão acontecer. O que nós temos que entender é que cedo ou tarde nós vamos nos deparar e nos encontrar com alguma tempestade. Algo vai se levantar contra nós em algum momento, em alguma instância. Não sei, mas em algum momento de nossas vidas, essas tempestades, elas irão acabar surgindo. Queridos, de repente nós estamos já vivendo agora uma dessas tempestades que estão acontecendo. E nós temos que ter essa consciência de que, de fato, elas irão acontecer. Os discípulos, eles perceberam, eles foram pegos por uma dessas. E como eu disse, não eram pessoas despreparadas diante de uma situação. Eram pessoas muito bem preparadas diante daquilo. Mas, de repente, uma tempestade se levanta. E você diz, olha, é o que está acontecendo comigo. De repente, uma tempestade se levantou contra mim. Algo se opôs à minha vida. E quando nós falamos de tempestades, o que nós temos que entender, amados? Que muitas delas, ou pelo menos algumas delas, acontecerão inesperadamente. Amados, como a Bíblia está dizendo, os discípulos eles foram pegos de surpresa. Eles não estavam, de repente, preparados para aquilo ali. Então nós temos que entender que existirão e que há tempestades que sim, elas se levantam de um modo inesperado. Quanto a gente menos espera, de repente a gente dá de encontro a essas tempestades. Nós estamos de encontro a essas questões que se opõem a nós. E aí, o que nós temos que entender também, amados? Que essas tempestades, como aqui está sendo dito para nós, elas são fatores externos. São fatores que acontecem fora de nós e que nós, e muitas vezes, nós não temos o controle dessas situações. Ou seja, hoje é lógico, a gente consegue até prever uma tempestade, a gente consegue prever muitas coisas através da previsão do tempo, mas a gente não consegue, de alguma forma, inibir isso. Fazer com que aquilo não aconteça. As tempestades, esperando ou não, elas acontecem. As tempestades, amados, a gente querendo ou não, elas acontecem. Então são situações que surgem fora do controle de nós. São fatores
externos. É isso que nós temos que entender quando nós enfrentamos esses tempos difíceis, situações difíceis, tempos de crises, como nós estamos passando e como nós estamos ainda vivendo. Então é importante nós entendermos que tempestades nós sempre vamos enfrentar, nós vamos passar por algumas delas, até porque se elas estiverem no percurso ou na rota que nós temos que tomar e seguir, nós vamos nos deparar com algumas dessas tempestades. É como você fazer uma viagem, não é mesmo? Às vezes você, para ir para um lugar, para outro lugar, você tem um caminho, você tem uma rota, e de repente nesse caminho, nessa rota, você vai se deparar com algumas tempestades no caminho em que elas vão, ou que elas acabam cruzando aquele caminho. Agora, tratando e seguindo sobre isso, e é isso que eu estava meditando muito aqui, amados, é que nós temos que entender sobre essas tempestades. Porque às vezes as pessoas elas não entendem por que tempestades se levantam. E uma das coisas que nós observamos aqui, é lógico, era uma oposição. Porque do lugar onde Jesus ele estava e para onde ele queria chegar. Ele tinha uma intenção para o local ou para o lugar onde ele queria chegar. Ele tinha uma noção aonde ele queria chegar. E essa tempestade ela acaba se levantando por conta disso. O interessante é, amados, e o que você precisa entender é que as tempestades, elas não são sinais da ausência divina. Ou seja, o que você está enfrentando ou passando não significa que Deus não esteja com você. Porque tem pessoas que acham, às vezes, que o que elas estão vivendo ou passando, que de repente isso significa que Deus não esteja com elas. Elas imaginam que se Deus estivesse com elas e que de alguma forma Deus realmente estivesse guardando, protegendo, não sei, mas que simplesmente Deus estivesse com elas, elas não passariam por aquilo que elas estão passando. E aí muitas delas acham que Deus não está com elas. Não sei, de repente, porque elas se examinam, olham e vê se há alguma falha, algum erro, algum pecado, ou porque simplesmente não são merecedoras, não se acham merecedoras, e assim acham que tem tanta coisa para Deus fazer e Deus não está olhando para mim. Mas deixa eu te falar uma coisa, as tempestades que você vem passando, ou que você passa, ou que você passará na tua vida, isso não significa ausência divina. Entenda, isso não significa que Deus não está com você. Amados, os discípulos enfrentam uma tempestade e quem estava no barco com eles era Jesus. Então Jesus estava presente mesmo no meio daquela tempestade. O que isso significa, amados? Que as crises que nós passamos, as lutas que nós passamos, isso não significa que Deus não está conosco. Vou te falar uma coisa, eu te dou essa boa notícia. Deus está com você, sim. Não importa o momento que você está vivendo, o que você está passando, a dor que você está sentindo, Deus está com você. Amém? Então nós temos que entender que tempestades não é ausência da presença divina. Sim, Deus está conosco. Mesmo quando tempestades se levantam. Amém? É lógico que também que nesse período nos dá uma sensação, quando a gente passa por crises ou tempestades. Nesse período nos dá a sensação, sabe do que, queridos? De que Deus está então adormecido. Ou de que nós estamos sendo desprezados por Deus. Naquele momento os discípulos eles vão correndo até Jesus e eles falam, mestre, mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, alguns deduzem assim, tá, então assim, eu estou passando por essa tempestade e isso não significa que Deus me abandonou. Mas será que então Deus está me desprezando? Será que Deus está de alguma forma adormecido? Né? Dá uma sensação de que Deus não está vendo o que está acontecendo conosco. Dá uma sensação de que Deus está com os olhos tapados. Então, às vezes, a gente olha e fala, Deus, não importa o que está acontecendo, eu estou para morrer, eu estou passando isso, eu estou aquilo, eu sou teu filho, eu sou teu servo. E dá uma sensação de que, poxa, será que Deus está me vendo? Será que Deus está enxergando? Será que Deus está observando tudo isso? Mas fato é, amados, que independente, Jesus estava ali com eles. E aí uma outra coisa interessante, que assim nós temos que entender, é que às vezes nós achamos que por conta de tempestades se levantarem contra as nossas vidas, é que nós estamos na direção errada. E eu quero te falar uma coisa.
Nem toda tempestade se levanta na sua vida é sinal de que você esteja na direção errada. Eu sei que você pode falar de Jonas. Ali sim, Jonas estava na direção errada. Mas no caso dos discípulos, o que nós observamos é que eles não estavam na direção errada. Então, de repente, o que você está vivenciando, o que você está passando, e essa tempestade que se levanta, ela pode ser um sinal de que você está na direção certa. Ou seja, essa oposição que se levanta, ou que está se levantando, é um sinal de que nós estamos caminhando como nós temos que caminhar, na direção que Deus estabeleceu para a minha vida ou para a sua vida. Então o que eu tenho que entender? Que às vezes, seguir a direção de Deus, isso vai significar que algumas oposições se levantarão, ou seja, algumas crises, algumas tempestades, elas se levantarão no meio deste caminho e no meio dessa rota. Amém? Então é importante nós entendermos sobre essas tempestades que estão se levantando. Amém, queridos? E aí, amados, diante disso, a questão é como que a gente lida, como que a gente enfrenta, como que a gente passa por aquilo que nós estamos passando, vivenciando, ou de repente você diz assim, eu caí dentro de uma tempestade e eu gostaria, e eu queria saber como eu enfrento, como eu lido e como eu faço. Amados, uma coisa que a gente observa aqui é que os discípulos, eles no meio daquela tempestade, eles sentiram medo. Eles sentiram muito medo. Tanto que eles achavam que eles poderiam até perder a própria vida naquela situação. E, queridos, vamos falar a verdade. Existem situações que nos colocam, que nos impõem muito medo. Mas eu vou te falar uma coisa, eu quero que você comece vai abrindo o seu entendimento, por favor, abre o teu coração, esteja aberto para aquilo que eu vou tratar com vocês. É interessante que assim, havia um fator externo. Havia uma situação que estava fora deles e fora do controle deles. Porém, queridos, o que a gente começa a observar, e na mesma hora que Jesus diz assim para eles, por que sois tão tímidos? Nessa versão minha aqui, a século 21 da Almeida, diz, por que estáis amedrontados? Não tende fé? O que Jesus está nos mostrando aqui, ou pelo menos o que o Evangelho está nos mostrando aqui, que a grande causa, amados, na realidade, ou a origem, ou a ferramenta, ou o meio, ou o que vai fazer com que eu e você supere, vence, suplante, não é nem tanto, digamos, a tempestade em si. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção nisso. Toda tempestade começa e toda tempestade termina. Toda tempestade é passageira, amém? Isso é bom a gente ouvir isso, né? Que toda tempestade é passageira, ou seja, ela começa, ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim também. Então tudo que você está passando na tua vida, tudo que nós estamos vivenciando hoje na humanidade, tudo isso um dia começa, mas um dia vai terminar. Então as tempestades, elas são passageiras. A questão é, como é que você vai lidar, ou como é que você está lidando com as tempestades que estão passando na sua vida? Como é que você está enfrentando essas tempestades? E aí então o que Jesus está dizendo? O problema não é nem tanto externo, o problema na realidade é interno. A grande situação, ou o que realmente vai fazer com que vocês enfrentem e suportem e resistam às tempestades, é a maneira como vocês estarão lidando com isso, ou seja, é a postura interna de vocês que irá implicar naquilo que está acontecendo do lado de fora. É a maneira como vocês responderão a tudo que está acontecendo aí fora. O que nós observamos é que eles responderam com desespero, com aflição, com medo, com dor, com angústia. Eles acabaram respondendo de um modo, amados, aonde o que nós vimos aqui é que, não sei, talvez um ataque de histeria, morreriam, talvez, não sei, de tantas outras coisas.
e acabaria que aquela tempestade passaria. Então o que nós temos que entender é que, diante das tempestades, o que realmente vai contar e valer é a postura que nós adotamos diante da tempestade. E essa é a pergunta: qual é a postura que você está adotando neste momento, nessa situação, no que você está vivendo? É isso que você tem que avaliar. Qual é a postura? E Jesus mostrou: olha, vocês adotaram uma postura muito tímida diante dessa tempestade. Vocês adotaram uma postura de medo mesmo diante dessa tempestade. Então o que esse evangelho quer nos ensinar e o que Jesus ele quer passar para nós, amados? E aí eu quero te mostrar isso. Primeiro, nós precisamos estar firmado, focado naquilo que Jesus liberou através da sua palavra para ou as nossas vidas. Ou seja, se ele diz para você, chega do outro lado, você tem que focar naquilo que ele declarou para você. Você tem que estar focado naquilo que ele declarou para você através da palavra dele. Ei, se ele diz para você, não é o que ele falou, a minha palavra quando é liberada, ela não volta vazia. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não passa. Então o que você tem que focar nesse momento não é o que você está vendo, até porque o que você está vendo é passageiro, é momentâneo, como diz o apóstolo Paulo, mas sim focar naquilo que ele tem liberado pela palavra dele. E sabe o que é interessante? Que toda vez que ele libera uma palavra dele, ele nos dá um destino. Então, meu amado, o que eu e você temos que focar é no destino que ele deu para as nossas vidas. E qual é o destino que ele deu para você? Qual é o lugar que ele disse para você? O que ele falou para você? Qual é a meta? Qual é a realização? Qual é o lugar? O que é que ele falou para você? Ei, é nisso que você tem que olhar. Meu amado, com tempestade, sem tempestade, você liberou a palavra, você vai chegar onde você tem que chegar e você vai chegar lá. O problema é que a gente foca mais na tempestade, a gente absorve mais a tempestade do que propriamente o que ele disse pela palavra dele para as nossas vidas. Amém? O que ele falou para nós. Então, nesse momento, aonde está o seu olhar? Para onde você está olhando no meio dessa tempestade? Para onde você está focando? Então, o que eu digo para você? Olhe para a palavra dele. E para o destino. Você tem um destino. Olha que coisa, você não está navegando nesse mar. Você não está navegando nessa vida de uma maneira aonde você está, como diz aí aquele dito, ao Deus dará. Você não está aí a ver navios, você não está, sabe, navegando. Vento para lá, vento para cá. Não, você tem destino, meu amado. Sim, você tem destino. Você tem objetivo. Você não está solto. Você tem um lugar para chegar e você sabe disso. Amém? Você sabe disso. Como que a gente vai, então, diante disso, chegar no lugar que Deus estabeleceu para a gente chegar? Como que nós vamos enfrentar aquilo que tem se levantado entre aonde eu parti e ao ponto de chegada? Primeiro, eu tenho que focar na palavra dele. Eu não posso perder o destino diante dos meus olhos. Eu tenho que manter diante dos meus olhos, diante da rota que o Senhor estabeleceu para a minha vida. E aí o que ele diz? Você vai ter que fazer uma escolha. Entenda que diante desse caminho você vai ter que fazer uma escolha. Ou você opta pelos sentimentos, ou você opta pela fé. E como a gente sempre diz, tudo é uma questão de escolha e fé é decisão, igreja. Então, o que eu e você temos que entender, amados? Ou a gente decide viver por sentimentos, ser engolido por tudo que está acontecendo, ou você mira, olha e diz, eu decido caminhar sobre a direção e a palavra que o Senhor me deu. Fé é uma decisão, independente dos sentimentos. Fé é uma decisão. É onde eu digo, eu vou por esse caminho. Não importa o que aconteça, não importa o que está acontecendo, eu vou seguir essa direção. Porque se essa direção veio dele, e eu creio que sim, veio dele, meu amado, o Senhor nunca vai nos colocar num caminho, numa direção, aonde aquilo não irá preservar a nossa vida e na realidade vai nos matar. Jamais isso. Jamais.
Ele colocará a gente num caminho aonde Ele sabe que aquele caminho é o melhor caminho para nós. Então, vou dizer para você uma coisa. Não é porque você está passando pela tempestade que você tem que mudar a rota. Continue no caminho e no destino que Ele estabeleceu para a sua vida. Não mude a rota. Siga na rota. Amém? Agora, diante disso tudo, eu tenho que ter uma consciência. Você tem que ter essa consciência. Você tem que ter um entendimento. Você precisa ter esse entendimento. Qual? Saber quem Jesus é. Porque muitos de nós, amados, nos esquecemos quem Jesus é. Às vezes nós enaltecemos mais a circunstância, mais o problema, a situação. De um modo aonde colocamos aquilo acima de Deus. Então nós não podemos esquecer, não, jamais nos esquecer. E nós temos que ter a consciência de quem de fato é Deus. Amém? Quem de fato é o Senhor. Então naquele momento os discípulos entenderam quem Ele era e que Ele tem o domínio sobre os céus e a terra. Amém? Ele tem o domínio sobre os céus e a terra. Ele tem o domínio sobre o vento. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Então não há nada que fuja do domínio dele. Então é isso que tem que trazer em você uma consciência e trazer em você paz. Ou seja, eu estou passando essa tempestade, mas eu preciso entender que nada foge do domínio de Deus. Que nada foge do domínio de Jesus. Amém? Que nada foge do domínio dele. Nada vai sair em nenhum instante do domínio do Senhor. Amém, queridos? Então nós temos que ter essa consciência quando estivermos enfrentando as tempestades. Agora, se de repente, se por acaso, você está numa situação que você diz, olha, eu não sei nem de onde buscar força. Eu diria para você, faça como os discípulos. Ore a Jesus. Peça socorro ao Senhor. E não precisa ser uma oração muito eloquente. Os discípulos só viraram para Jesus e falaram assim, mestre, não te importas que a gente pereça, ou seja, nós estamos morrendo. E Jesus simplesmente, na mesma hora, atendeu a oração deles. E ali, então, ele interviu naquela situação. Saiba que Deus está pronto para intervir nas tempestades da sua vida. Deus está pronto para sim se intrometer nas tempestades da sua vida. Saiba que a intervenção divina está preparada para o nosso favor. Amém? Deus está sempre preparado para liberar o favor dele sobre as nossas vidas. Então, meu amado, não tenha medo diante de tudo que nós estamos vivendo ou passando. Continue no destino que Deus preparou para a sua vida. Siga na rota que Deus colocou para você. Decida pela fé e decida pela palavra dele. E se por algum instante ou algum momento você perceber que você não tem a capacidade ou que você não vai suportar, eu te oriento, clame e ore a ele. Porque eu tenho certeza que ele estará preparado para intervir, para, como eu disse, se intrometer mesmo e poder trazer o livramento, o escape, a solução, o favor dele. Porque ele é um Deus de salvação. Amém? Ele é um Deus de salvação. E Davi é um homem que fala muito sobre isso. Ele confiava muito na salvação do Senhor sobre a vida dele. Amém, queridos? Amados, eu espero que de alguma forma Deus ele possa ter tratado ao seu coração. Não sei se você estava em expectativa para poder ouvir o que nós tínhamos para passar, mas eu creio que sim. Se você quiser desejar, envie isso para alguém, compartilhe isso com alguém, tá bom? E que de alguma forma Deus ele possa ministrar ao seu coração. A gente vai fazer também o possível para poder baixar, jogar no YouTube, porque tem gente que às vezes só acompanha por lá às 8 horas, tá bom? A gente vai estar soltando lá, às 7 horas na realidade, né? Vamos ver se a gente consegue mais cedo e a gente vai informando. Nós estamos ainda aqui nos adequando, tá bom, queridos? E eu tenho certeza que esse período logo vai passar,
Breve nós estaremos nos reunindo. Essas tempestades nós vamos passar por cada uma delas, mas sabendo que com fé, coragem, confiando na palavra, sabendo que nós vamos chegar no destino que Ele preparou para nossas vidas, naquilo que Ele preparou para nós. E se acaso precisarmos de intervenção, o Senhor Ele vai intervir em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você, se puder, feche os seus olhos aonde você estiver agora. E nós só vamos agradecer o Senhor nesta hora por aquilo que Ele tem para nossas vidas e orar, porque é o que nós mais precisamos nesse período. Buscar força e direção da parte do Senhor. Pai, muito obrigado, Jesus, pela sua palavra. Eu te agradeço, Jesus. Eu te louvo, meu Pai, e agradeço pela sua palavra que o Senhor ministra às nossas vidas. Porque nós temos a certeza que o Senhor está conosco, não importa o que passamos ou o que vivenciamos, Jesus. As tempestades que nós enfrentamos, o Senhor está sobre as nossas vidas, Pai. Senhor Jesus, tem muitas pessoas neste momento que de repente estão passando por uma crise, um momento de perda, um momento de dor, um momento de aflição, sentindo angústia, medo, sentindo tanta coisa, Pai. Por isso, Deus, nesse momento eu oro pedindo que o Teu Espírito venha trazer consolo sobre essas vidas, trazer consolo sobre essas pessoas, Pai, trazer consolo sobre a vida delas, confortando o coração e enchendo também a vida delas de força, enchendo a vida delas, meu Pai, da força do Teu Espírito, Deus, de alegria, Jesus. E meu Pai, nesta hora, Jesus, da mesma maneira que o Senhor repreendeu aquela tempestade, que o Senhor calou, Jesus, o vento, o mar agitado, e o Senhor virou para os discípulos e falaram para eles: por que sois tão tímidos? Cadê a fé de vocês? Pai, neste momento, o que nós entendemos é que o Senhor estava esperando dos seus discípulos uma atitude semelhante à sua, com que eles olhassem para aquela tempestade e confrontassem ela, e confrontassem aquela tempestade, Pai, se virasse e enfrentasse aquela tempestade. Então, meu Pai, neste momento, Jesus, nós nos voltamos também contra tudo aquilo que está se levantando, Pai, tudo aquilo, Deus, que tem se levantado contra as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que venha cair abaixo agora. E isso ora neste momento e declara também, e diga neste momento e nesta hora, diga: eu não aceito isso sobre a minha vida, eu não aceito essa crise agora. Fala para essa crise agora se calar, fala para ela agora, diga: eu exijo que no nome de Jesus saia da minha vida, que venha abaixo nesta hora, que venha abaixo neste momento. Pai, nós repreendemos toda ação agora, Pai, ações contrárias que estão se levantando contra a vida do seu povo, e nós repreendemos toda e qualquer ação e paralisamos ela agora, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Deus. Pai, que a Tua paz, que a paz que excede todo entendimento, venha sobre a vida do seu povo, venha tocando pessoas nesta hora, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor abençoe os lares, proteja essas casas, proteja cada um. Deus, se há alguém, Senhor Jesus, internado, alguém, Pai, na UTI, num leito, seja lá o que for, aonde quer que esteja, que em nome de Jesus o Senhor entre neste lugar agora, soprando fôlego de vida, liberando vida, liberando, meu Pai, agora em nome de Jesus, vida neste lugar. Pai, que o mover de reversões seja liberada sobre cada uma dessas pessoas, que casos venham ser revertidos agora, em nome de Jesus. Eu abençoo essas pessoas, essas famílias, eu abençoo o Brasil e o mundo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus, amados, que Deus possa abençoar vocês, em nome de Jesus.
Creio que na quarta-feira nós estaremos de volta aqui neste encontro, enfrentando, focando naquilo que Deus tem para nossas vidas, e nós vamos avançando, porque nada vai nos impedir, nada vai nos parar. Amém? Amados, que Deus abençoe vocês. Uma ótima tarde, uma ótima semana, sabendo que grandes coisas o Senhor tem liberado sobre e para as nossas vidas. Deus abençoe vocês. Ficam na fé, no amor e na graça. E tchau. Que Deus te abençoe.